Não posso dar. E em termos de ensino, o pai vê que tem alguns que têm essa capacidade de repassar um conhecimento aprofundado nas escrituras, ou também precisa mais insistência? Precisa mais, precisa mais, pelo seguinte, que há muitas pessoas que na igreja Rai, que me ouvem falando, né? Porque esse é meu tom, que me vê pregando, sabe que esse é meu tom de pregar. Desde os anos 80 que eu me converti, esse é o meu tom. Ah, o pastor é agressivo, tal, esse é o meu tom, é a forma de falar, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que o jeito não é agressivo. Bem, o que falta em muitos da igreja Rai, de liderança mesmo, é repassar aquilo que já aprenderam. Por exemplo, a mensagem sobre um Deus. Vejo pouco. São poucos que falam. Acho que, pra falar a verdade, eu nunca vi nenhum falar. Pois é. Eles creram, mas eles se sentem incapazes de repassar aquilo ali. Acho que se fosse pra contar com, assim, entre aspas, ajuda nesse sentido, Sim. acho que ia morrer essa análise da fé. Porque eu não ando em todas as denominações e não estou enfraquente nenhum, nem o pai também, né? Sei. Mas, pelo que a gente já viu em alguns cantos, pelo menos eu não vejo tocar nesse assunto. Eu vejo o modelo assembleiano, midiático, sendo replicado. Teve até alguns da igreja aquele modelo de voz, de tonalidade de voz, isso. Mas eu não vejo alguém parar, ensinar, explicar texto a texto, palavra a palavra. O raio. Exato, para as pessoas compreenderem o que tem na Bíblia. Né? Eu não vejo. Não tem. Eu não ouço os irmãos pregando, né? Mas existem os fatos, e existem as pessoas também que chegam e dizem, pastor, não estão falando. Se isso é triste. Eu partindo dessa vida para outra, fiz o meu trabalho, né? E o Senhor mandou que eu fizesse, mas a gente fica assim, preocupado com isso, né? Eu, particularmente... É porque é o que eu penso. Quando você dá pouca atenção a alguma coisa, significa dizer que aquela coisa que você dá pouca atenção não lhe chama a atenção, ou não lhe é importante. Ou não, você não para fazer reflexões sobre aquilo. Sim. E se, eu não estou dizendo que é o caso, Sim. mas se isso é uma verdade de todo o Ministério Rai, é sinal que né, que eles não estão prestando atenção, ou aquilo não é importante para ele. Ele não enxerga aquilo como algo que é algo praticável, algo que serve para a vida deles. Vou lhe mostrar o que está acontecendo. Por exemplo, nós tivemos 2 irmãos que saíram da Unrai. Eu vou citar nomes, né? Nós temos um parente que saiu, logo ignorou a mensagem. E nós temos outro que saiu também e falou claramente, só não vou pregar sobre isso, porque pregar sobre isso é gerar inimigos. Esse falou. Depois dessa voz dele, ele passou vivo, parece que 3 meses. No 3º mês ele morreu. Se chocou com o carro, né? E morreu na hora. Ele ia de moto e tal. Bem, eu vejo o seguinte. Há muitas pessoas que elas não querem levar a cruz de Cristo, essa renúncia, ou essa mensagem, porque não querem ser perseguidos. Já no meu caso, eu não olho para isso. Para mim, a perseguição é um alimento da minha fé. Eu vejo assim, se você não tem ninguém que lhe persiga ou jogue pedra em você, então você é uma árvore sem fruto. Se alguém te joga pedra, alguma coisa boa você está fazendo. Então, no momento em que você é aplaudido pelas pessoas, isso não é bom. E é exatamente o que eles buscam. Eles buscam aplauso. A maioria busca aplauso. Só para inflar o ego, né? Não, a igreja tem que me querer bem.
Eu não vou falar isso, porque se eu falar isso, eu vou deixar isso, o fulano Beltrano triste. Então, essas pessoas estão buscando aplauso para si. Eu louvo a Deus. Não existe isso, Deus é minha fiel testemunha. Porque se existisse isso no meu coração, eu não estaria falando verdade. E a verdade sempre é confrontar as pessoas, né? Meu alvo é o Senhor Deus, só Ele. O que está acontecendo na Igreja On-High é exatamente isso que eu acabei de falar. Eles querem aplauso, gritam quando estão pregando, faz uma série de coisas, mas não acontece nada. Porque o intuito daquilo ali é só aplauso para si, e Deus está vendo. Por que Deus não opera sinais pela mão de muitos que se dizem pregadores da Igreja On-High? Procura um sinal, não tem um sinal. Procure um sinal de Deus, você não vê. Rapaz, o cara estava pregando, de repente alguém testemunhou que foi curado, foi liberto, tal. Não tem. Se tem, é escondido, a gente quase não sabe. Porque busca um aplauso para si. Palavras bonitas, bem colocadas, aquelas coisas, sabe? E eu ignoro tudo isso. Eu vejo que o Evangelho ele é simples, é uma verdade simples e não precisa de cacho de flores ou de amparatos. Não precisa disso. É só repassar o que está escrito dentro do plano de Deus, as coisas acontecem. Isso é lamentoso. Isso é o que mais me angustia no Ministério On-High. Chegou dizendo, a Igreja On-High, a igreja tal, Deus está abençoando, tem muita gente. E quem foi que disse que muita gente é bênção? Muita gente é o que perante a Bíblia? É tropeço, é atrapalho. Você vai ver isso até no Velho Testamento. Muita gente. Eita! Não é absoluto, meu pai. Não é absoluto. Não é uma crítica a muita gente. Não é. É para explicar para o pessoal para não entender errado. Irmão, não é uma crítica que... A quantidade. É a quantidade. É a qualidade. É a qualidade, né? Claro que na igreja pode ter 1000 pessoas, né? E todas 1000 têm boa qualidade. Eu estou me referindo a muitas gente, e a Bíblia fala que muitas vezes essas muitas pessoas ou muita gente só atrapalham. Você pega Mateus 7, você está estudando aí, muitos me dirão, muitos, está lá no 23, né? Mateus 7. Muito, sempre muito. Sempre muito. Você vê o Gideão lá no velho, né? Deus disse, olha, é muito. Tira mais um pouquinho, né? Vou descovar de peneira um pouquinho aí que tá muito aí. O muito só atrapalha nessa questão, né? O muito sem propósito, né? Exatamente. O muito sem propósito. É claro que Deus, a vontade de Deus é salvar toda a humanidade. Isso aqui é fato, né? Mas não depende só de Deus. Jesus disse, como ouça, assim julgo. Isso depende do homem. Deus quer, mas o homem não quer. Deus não vai fazer isso, a força, né? É preciso que o homem queira. Deus estende a mão, mas o cara recua a mão, aí fica distante, né? Se tu pode curar minha filha, se eu posso... A provocação, né? Crê? Né? Eu tava falando com a Aline, né? Sobre essa questão. Por exemplo, só depende de Deus, da fé, ou de quem ministra, ou só de Deus. Porque se for depender só de Deus, Deus curar todo mundo. Sim. Mas por que não acontece isso? É porque é como se Deus quisesse que houvesse realmente uma resposta da gente. Com certeza. Aquilo que é o que a gente chama de fé. Sim. Você tem uma resposta. Sim. Né? É tipo Deus está estendendo a mão, mas para alcançar você precisa também estender a mão para ser, né? Exatamente. A fazer essa mediação. É sim, minha filha. Você põe, por exemplo, você põe água aqui, né? Toca fogo lá e põe água. Daqui a pouco o que vai acontecer com essa água, mediante essa evaporização desse fogo embaixo? Ela vai evaporizar. Mas se não tiver o fogo embaixo, como é que vai acontecer? Não acontece, ela vai ficar lá, vai criar luz e ficar lá. Então, tem os contextos. Né?
Eu crio em Jesus. Crio em Jesus. Qual é a minha missão aqui? Crer em Jesus. Eu crio em Jesus. E a partir do momento que eu crio em Jesus, o que foi que Jesus fez por mim? Aquilo que ninguém podia fazer. Eu precisei crer. A crença é tipo um espelho, né? Você começa a refletir Com certeza. a Deus, né? Porque, por exemplo, olha como é simples você entender essa parte. Isaías disse que Deus chama à existência as coisas que não existiam. Ele sabe, Davi expressou antes de Isaías. Davi disse que Deus sabia os pensamentos dele. Antes dos pensamentos dele chegar ao cérebro dele, a mente dele. Deus já sabia, né? Então, nós estamos diante de um Deus que ele sabe o passado, o presente e o futuro. Não há nenhuma surpresa para esse Deus. Mas esse mesmo Deus chega lá no Jardim do Éden e diz: Adão, onde estás? Ele quer uma resposta. Não né? parece contraditório, né? Uhum. Mas não é. Ele quer uma resposta. Ele quer uma resposta. Ele quer que você se manifeste. Deus, ele sabe da minha necessidade, o que eu preciso. Mas o que ele impôs para mim? Você tem que orar. Ele vai pegar essas palavras da minha oração e ele vai transformar. Porque Deus não fez nada sem palavras. Assim, mas Deus não sabe de todas as coisas, porque a gente precisa ficar orando. Não é? Simples, né? Porque você precisa manifestar essa coisa aqui. Até mesmo serve para você. Sim. Se conscientizar. Porque a oração, né? Eu sou contra aquelas pessoas que acreditam que a oração move a mão de Deus. Não é a oração move a mão de Deus. A questão não é essa. Move o seu coração a fazer a vontade de Deus. E isso impulsiona. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Exatamente. Né? Sem fé é impossível lhe agradar a si mesmo. Olha, mas é a Deus. Esse copo está aqui nas minhas mãos. Antes de ele estar aqui na minha mão, ele passou por a mente de alguém. Antes de ser esse copo. Uhum. O mundo que nós vivemos, ele é mundo. Mas antes de ser mundo, ele passou pela mente de Deus. Então Deus criou as coisas com o quê? Gênesis 1:3, é claro. Com a palavra. É a palavra que a comunicação. É comunicação. Então, se eu quero algo de Deus, eu tenho que comunicar. Tudo é isso aí, né? Tudo. Até da vida real, tudo. Tudo. No casal, comunicação precisa ter para poder se manter bem, para organizar a comunicação. Tudo é assim, conversa, tudo é a comunicação. Para criar tudo. Eu tenho uma ideia, sim. Mas se essa ideia não for comunicada, ela pode morrer aqui em mim. Né? Então pronto. Tchau para vocês. Amém.